Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai entrar na parte da lógica formal e do. Eu vou finalmente explicar o que eu acho que é a causa formal da lógica, né? E o silogismo, a inferência, né? A lógica da inferência. Grande parte do capítulo, o Cardeal Mercier vai falar da. Vai responder à crítica do Mill com relação ao silogismo, né? Ele faz uma explicação mais detalhada que o Padre Jorge, então achei interessante colocar. Então, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou, para não ficar muita coisa, eu vou falar desse problema da causa formal da lógica, né? E um pouco começar um pouquinho o que o Cardeal Mercier faz no capítulo, e depois eu faço um outro vídeo ainda nessa causa formal da lógica e lógica do raciocínio, mas tratando das respostas e da crítica do John Stuart Mill, né? Então, a princípio, né, como eu falei para vocês, a edição que eu tinha visto antes, a proposição entraria como causa material da lógica e a lógica do raciocínio entraria como causa formal da lógica, né? E nas edições posteriores ele colocou a proposição dentro da causa formal. Faz sentido porque, assim, a questão é que a lógica, ela é a ciência que conduz o intelecto à verdade. Então, quer dizer, isso é. E a causa formal é o que faz a coisa ser o que ela é. A causa material é do que ela é feita, né? Mas a causa formal é o que a coisa é, né? E então, o problema é que se você coloca como o ser da lógica, né? A forma da lógica, o raciocínio, sem o estudo da, do juízo, né? O raciocínio, ele só te diz como passar de uma verdade a uma outra, né? O silogismo é o caso principal disso, né? Mas a indução também é isso, né? De uma verdade, de verdades parciais para uma verdade universal, né? Então também de uma verdade para outra, né? Então, só que é só você imaginar, quer dizer, se você não tem uma ciência que te explica por que que o juízo pode ser, por que que o juízo é verdadeiro, né? Bom, você tem um monte de raciocínio que você não sabe se as premissas são verdadeiras, então você não sabe se as conclusões são verdadeiras. Então você não colocar o estudo da proposição na causa formal da lógica é meio estranho, você cai num formalismo, né? Quer dizer, a lógica é só uma ciência em que você supõe premissas, de quais premissas saem quais conclusões, mas você nunca sabe se as premissas são verdadeiras ou não, né? Então é interessante o Cardeal Mercier ter colocado a proposição dentro da causa formal, mas ainda assim me parece que na verdade é só a proposição enquanto verdadeira, que o cardeal Mercier chamou de qualidade da proposição, né, que os outros não é o que em geral se chama, né? Em geral, qualidade da proposição é se ela é afirmativa ou negativa, mas para o cardeal Mercier é se ela é verdadeira ou falsa. Quando você estuda a qualidade no sentido mercieriano da proposição, você está no estudo da causa formal da lógica, mas não necessariamente o estudo da proposição como um todo. Por que que eu digo isso? Se a lógica é, de novo, a ciência que conduz o intelecto à verdade, bom, o que na lógica conduz o intelecto à verdade? Você tem uma lista de motivos, né, que te permitem afirmar que uma proposição é verdadeira ou que ela é falsa, né? Porque se você souber que uma proposição é falsa, você pode, né, você entende que aquilo é falso e aí você não cai no erro, né? Você não acha que algo que é falso é verdadeiro. E assim, e o contrário também. Então, o que que na lógica faz isso? Se a gente tivesse que resumir a lógica, né? Então, as proposições analíticas, ou per se nota, né? Os princípios que eu, auto-evidentes, né? Princípios das ciências, que eu entendo que são proposições per se nota. Depois, você tem proposições que você não nota per se, né? Mas se nota, como diziam os escolásticos, per aliud, né? Então, nós falamos isso no último vídeo, né? Proposições que você nota por uma outra coisa, né? Não basta a proposição em si e você ter os conceitos, né? Mas você precisa ver um ser com em que esses sujeitos, em que ele tem esses dois, ah, falando do caso das afirmativas, sobretudo, né? Ele tem essas duas características, né? Mas então você vai ter, a partir disso, você generaliza, então em indução,
Você começou, tem algumas proposições que você nota por ela mesma, você tem casos empíricos que você vai vendo, né? De proposições que são verdadeiras, você tem generalizações corretas a partir de indução, e você tem silogia, e a partir então dessas verdades, as analíticas que são sempre verdades e das generalizações, e você consegue então usar o silogismo para chegar a algumas outras verdades. Tudo isso, quando você segue essas regras, você sempre, corretamente, né, você sempre chega em verdades, né? Então, quer dizer, você percebe que a forma da lógica, né, o que te conduz na lógica à verdade, então vai desde esse estudo da veracidade do juízo, né? Mas também o raciocínio, a indução, essas coisas. Porque na verdade o que a gente quer na lógica é motivos para uma receita para chegar em proposições verdadeiras, para reconhecer proposições verdadeiras ou reconhecer as falsas também, né? Então isso pode ser o raciocínio, mas pode ser o estudo da própria proposição, enquanto verdadeira ou falsa. Então é um pouco melhor você colocar a proposição dentro da causa formal, da ordem lógica, mas o melhor seria você colocar da proposição só a parte que trata da matéria, né? Aquela parte da proposição analítica, sintética, né? Quanto que uma é verdadeira, quanto que é falsa, né? Essas coisas. Para mim, isso que é a causa formal da lógica, porque isso são as regras para você reconhecer se, se as proposições são verdadeiras ou falsas, né? Então, então olha só, no livro que eu li, né? Na edição que eu li, né? A causa formal da ordem lógica é o arranjo ou disposições de duas ou mais proposições em vista de chegar a conhecer verdades ainda inconhecidas, né? Quer dizer, se isso é a forma da lógica, né? Se isso é o ser da lógica, ela não trata do que faz essas premissas, né, serem verdadeiras, e aí você não tem como você está num formalismo. Você não sabe o que é verdade, você só sabe que se tais coisas forem verdade, você chega em outras, né? O Cardeal Mercier corrigiu isso, né? Mas ainda eu acho que o estudo da lógica não casa, a forma da lógica não casa diretamente com os atos, né? Porque esses atos da mente, né, juízo e raciocínio só interessam como, ah, como degraus para chegar na verdade, digamos assim, né? Então, continuando, né, o Cardeal Mercier vai falar um pouquinho para a gente dos 5 hábitos intelectuais de acordo com Aristóteles, que ele coloca como parte da natureza do raciocínio. Não, desculpa, das disposições habituais do entendimento. Então ele pegou isso da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que muitas vezes os franceses traduziam como moral a Nicômaco, né? Mas deixa eu só achar aqui. Seria 5 virtudes do entendimento. Caramba, tá, acho que é moral a Nicômaco, ou ética a Nicômaco, né? Livro 6, capítulo 3, se eu não estou enganado. Que eu sei que está dizendo Moral Nicômaco 6:3. Não sei se 6 é livro, não sei. Mas acho que é livro 6, capítulo 3. Mas são 5 virtudes intelectuais que ele divide entre práticas e especulativas. As práticas são a arte e a prudência, né? Porque a arte é você produzir algo, ainda que seja como na lógica, você produzir um raciocínio correto. E a prudência é você buscar a você saber agir de uma maneira boa, né, na prática, né? Aí por isso que o Platão falava que a prudência era importante, porque significa que ah, o líder da polis, né, seria o príncipe, o rei filósofo, né? Ele precisa saber como a vida humana funciona na prática, né? Como que se busca o bem na prática, porque ele vai ter que fazer as leis. Não adianta só ele saber as regras gerais, ele tem que saber aplicar elas na prática, buscar o bem na vida prática, no real, no concreto, digamos assim, né? Então você tem a arte e a prudência. Aí existem 3 virtudes especulativas, né? Apesar de prudência às vezes ser chamada de sabedoria,
aqui o Aristóteles vai falar de uma sabedoria, então haveria uma diferença entre prudência e sabedoria, que muitas vezes a gente chama prudência e sabedoria de a mesma coisa. Mas aqui sabedoria é filosofia, né? Mas vamos lá, acho que eu confundi. Tem as duas práticas, arte e prudência, e tem as três especulativas, que são a inteligência, a ciência e a sabedoria, tá? Aí assim, a inteligência, na verdade, o Cardeal Mercier, ele faz uma definição meio circular, porque ele diz assim, deixa eu pegar aqui que está mais fácil de ler, né? A disposição é virtual, pela qual a inteligência compreende as verdades, as verdades imediatas e se fixa a elas, Aristóteles chama de nous. Os escolásticos chamam de habitus principiorum, né, que ele traduz como conhecimento habitual dos princípios, ou em uma palavra, inteligência e entendimento. Acho que deu para entender, mas se você pensar bem, eu vou tirar aqui as palavras em grego e em latim, ele fala assim: a disposição habitual, pela qual a inteligência compreende as verdades imediatas e se fixa a elas, se chama, né, a inteligência. Então, quer dizer, a inteligência, a disposição da inteligência para compreender as verdades é a inteligência. Então, quer dizer, a inteligência é uma coisa que a inteligência faz, né? Eu acho que ficou um pouco, né, quer dizer, o que acho que ele quis dizer razão, né? Às vezes tem que procurar ali na errata do livro, né? Às vezes tem assim, errata, na página tal, tá. Na verdade, em vez de inteligência aqui, seria razão, no entendimento, né? Né, que ele também chama essa disposição habitual de inteligência ou entendimento, né? Mas deu para entender, né? Você entende as verdades evidentes. A palavra dos escolásticos é maravilhosa, né? Habitus principiorum, né? O hábito dos princípios. Conhecimento habitual dos princípios, ele vai dizer, né? O Cardeal Mercier. E aí, se tem um conhecimento habitual dos princípios, que é a inteligência, né? Existe um habitus conclusionum, que é a ciência, que facilita, assegura e facilita em vários domínios o conhecimento das conclusões, né? Então, a inteligência, os princípios, e a ciência, as conclusões, né? Você ter ciência de um objeto é você conhecer várias coisas a respeito deles, né? Então, são esse conhecimento, né? Essas coisas que você sabe são conclusões de algum raciocínio, né? Algum processo que você teve para descobrir o que a coisa é, né? E aí haveria então, já foram duas, então a inteligência, a ciência, e aí tem a sabedoria. Eu achei que ficou um pouco difícil distinguir a sabedoria ou filosofia da inteligência dos princípios, né? Porque ele vai falar assim, o Cardeal Mercier, a sabedoria ou filosofia, sofia em grego, sapientia, né? Adapta a inteligência, então quer dizer, aí é que nem no outro caso, em que inteligência é a própria inteligência, né? Mas vamos lá, vou ler tudo. A sabedoria adapta a inteligência ao conhecimento das causas mais altas e mais gerais do conjunto das coisas. É que nem a gente falou no comecinho antes da parte de lógica, a parte de introdução à filosofia, em que ele chama a filosofia, né, dessa ciência que busca as causas mais gerais e mais fundamentais, né? A metafísica, né, basicamente. Sobretudo a metafísica, né? O conhecimento pelas coisas, pelas causas mais simples e mais gerais, né? Mas quer dizer, então, se a inteligência, o habitus principiorum, é você conhecer os princípios e a sabedoria é você conhecer as causas mais altas e mais gerais, que são os princípios, não são? Então, ah, acho que o limite de um e da outra ficou um pouquinho difícil de entender, né? Mas ele não entra em muitos detalhes, ele já começa a falar do raciocínio sobre seu aspecto subjetivo, né? Então, o que eu anotei aqui é que ele vai falar. Ih, eu perdi de onde eu estava, peraí. Ele fala da natureza do raciocínio, né? Ele fala assim, é um privilégio poder raciocinar, né? Mas é um sinal de inferioridade relativa a dever raciocinar. Em duas palavras, a faculdade de raciocinar constitui, para a natureza humana, uma perfeição relativa ou mista. Que, se eu não me engano, ele tinha dito que Deus e os anjos, eles têm um conhecimento, digamos assim, perfeito, então eles já entendem tudo de uma vez, né? Tem toda uma história de que os anjos decaídos, eles já sabiam, né? Eles não têm chance de se redimir porque eles
já entendiam todo o plano de Deus e ainda aceitaram, né, ser contra Deus, né. Então eles não é que nem a gente que pode ficar se enganar e depois se arrepender, os anjos já tinham um conhecimento perfeito, então quando eles ficaram contra Deus, eles já ficaram de uma vez por todas, digamos assim, eles não vão mudar de opinião, né, então não tem como os anjos caídos se salvarem, né. Então, porque eles entendem tudo de uma vez e não precisam raciocinar. A gente precisa a gente tem uma diferença entre a premissa, né, e tem uma passagem para as conclusões, que é o nosso raciocínio, né. Celular tocando aqui. Mas Deus e os anjos não. Então, a gente precisar fazer essa passagem é um sinal de imperfeição. Mas a gente conseguir fazer ela, por sua vez, é um sinal de uma perfeição. Por isso que chama uma perfeição relativa ou mista, tá? Agora, a próxima parte é a gente falar da crítica do mil à teoria do silogismo, né? Então, eu vou deixar para a próxima. Muito obrigado, galera. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar. Se você puder ajudar a gente no tipa.ai, a gente agradece bastante. É só um Pix, né? Não precisa fazer cadastro nem nada. E qualquer valor ajuda. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.